Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Eu, desde já, afirmo a minha alegria por mais uma vez estar chegando até você. Muito obrigada por essa audiência e hoje, especialmente, eu te convido a acompanhar a entrevista que farei com o deputado federal pelo PT, Ricardo Berzoini, ex-ministro de Estado de importantes pastas, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, que, visitando a nossa região, hoje nos concede o prazer, a honra dessa entrevista. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar no seu programa. Muito bem. Dentro de instantes nós daremos início a essa entrevista. Nós vamos ao apoio cultural e dentro de instantes, rapidinho, estaremos voltando para iniciar a entrevista de hoje. Conto com a sua audiência. Até já. Ok, damos início então à entrevista de hoje com o deputado federal, ex-ministro de Estado, Ricardo Berzoini, que comparece aqui ao nosso programa, inclusive veio bem acompanhado do prefeito municipal de Pedreira, meu entrevistado de ontem, o professor Carlos Polo, e vem aqui visitar a cidade de Pedreira, mesmo porque já está na região desde ontem, não é, deputado? Exatamente. Fizemos uma reunião na Câmara Municipal de Limeira ontem. O presidente é o vereador Ronei, que é nosso amigo, e tivemos lá a presença de vereadores de várias cidades da região, prefeitos, vice-prefeitos, para conversar um pouco sobre a situação do país, as demandas da região e principalmente colocar mais uma vez nosso mandato à disposição para trazer recursos federais para a região e para levar as preocupações do povo daqui para a presidenta Dilma Rousseff, para o vice-presidente Michel Temer, para o Congresso Nacional, porque é assim que eu acho que a política flui naturalmente, sem precisarmos ouvir quando é época de eleição, o povo dizer, só aparece em época de eleição. Não, a gente visita toda semana alguma região do estado para poder fazer o diálogo democrático. Muito bem. Ô deputado, antes da gente entrar em tantos detalhes que queremos saber, aproveitando a sua presença aqui hoje, mas eu gostaria de partilhar com os meus telespectadores um pouquinho do conhecimento da sua história de vida. O seu início na política já está no 4º mandato. Como é que foi a origem dessa vivência política? Eu este ano estou fazendo 25 anos de atividade política preponderante, né? Eu já fazia política junto com a minha atividade bancária, sou bancário do Banco do Brasil, mas em 88 nós assumimos pela primeira vez o mandato de dirigente sindical dos Sindicatos Bancários de São Paulo. A entidade está fazendo 90 anos deste ano e passamos a atuar sindicalmente. Aí eu tomei um contato mais próximo com as principais lideranças do PT, passei a atuar, já era filiado do PT antes, passei a atuar no partido também e fui presidente dos Sindicatos Bancários de São Paulo de 1994 a 98. Em 98, o ex-deputado Luiz Gusquem, que teve 3 mandatos na Câmara, ele decidiu não se candidatar mais e propôs para os bancários e para os apoiadores dele que eu fosse o candidato. E eu saí candidato pela primeira vez em 98, fui eleito, passei a atuar fortemente na Câmara, depois fui presidente do PT Municipal de São Paulo, na campanha que elegeu a prefeita Marta Suplicy, e posteriormente eu participei da coordenação da campanha do Lula em 2002. Em 2003, quando o Lula assumiu, ele me chamou para ser ministro da Previdência. Eu fui ministro da Previdência em 2003, ministro do Trabalho em 2004, 2005. Em 2005 eu saí do Ministério para assumir a presidência nacional do PT. Eu fui eleito presidente do PT e reeleito em 2007. Então eu passei todo esse período atuando como sindicalista primeiro, deputado federal de oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, depois ministro do governo Lula, por 2 vezes, e depois presidente nacional do PT, e fui reeleito mais uma vez em 2010, e hoje eu estou como deputado raso, porque estou sem nenhuma outra função nesse momento acumulando, mas
com muita disposição de lutar pelo povo do estado de São Paulo e particularmente por esta região, que é uma região que precisa de representação no Congresso Nacional, e eu estou me dispondo a articular os municípios que integram a região de Campinas e também essa micro-região aqui da qual Pedreira é uma cidade importante para ampliar a representação política do nosso mandato. Deputado, nós paulistas, especialmente dessa região, conseguimos identificar um sotaque diferente quando ele surge, não é? E o deputado tem aí um sotaque meio diferente do nosso R puxado. Qual é a sua cidade natal? Eu nasci em Minas Gerais, em Juiz de Fora, que é uma cidade que tem uma característica meio dupla, né? Ela é uma cidade mineira, mas com uma forte influência do Rio de Janeiro. Sim. Então, de certa forma, esse sotaque eu ainda conservo, apesar de ter vindo para São Paulo aos 6 anos de idade, vem lá de Juiz de Fora, que é uma cidade importante ali da Zona da Mata do estado de Minas Gerais. Muito bem. O senhor citou aí que foi ministro por 2 vezes. A primeira vez foi ministro da Previdência, em 2003, oportunidade em que iniciou a reestruturação dessa pasta. Exatamente. Eu, como ministro da Previdência, quando eu assumi, nós já tínhamos um diagnóstico de uma grave deterioração da estrutura da Previdência Social. Nós tínhamos um sistema tecnológico, que é um dos maiores do mundo, porque o nosso cadastro previdenciário é um dos 3 maiores do mundo em termos de pagantes e recebedores. Um sistema totalmente deteriorado, com risco inclusive de ter panes no curto prazo. Nós tínhamos funcionários desmotivados, com salários muito baixos, e 18 anos sem concurso público no INSS, o que motivou inclusive uma terceirização ilegal que eu tive que acabar com ela. E também o fato de que você tinha uma estrutura administrativa muito burocrática, muito amarrada, chegando ao ponto de as agências da Previdência Social não ter sequer um sistema de triagem de fila para verificar os casos mais simples, os casos mais complexos e tentar dar um tratamento adequado a cada caso. Então nós implantamos, primeiro nós investimos pesado, mesmo com pouco dinheiro, nós fizemos uma engenharia financeira no Ministério para remanejar recursos do orçamento e comprar um computador novo, de grande capacidade, para eliminar aquele risco de pane no sistema. Isso foi feito já em maio de 2003, nós estávamos já, depois de uma luta para conseguir importar um computador americano, de grande capacidade, consegui implantar no Rio de Janeiro, que é onde a Dataprev tem suas instalações principais, e nós conseguimos renovar a tecnologia, porque acontecia o seguinte, o segurado chegava na agência, o funcionário da Previdência digitava o número do segurado e podia até sair para tomar um cafezinho, porque levava 3, 4 minutos para a tela voltar com as informações. E, obviamente, se perdia um tempo imenso e piorava o atendimento. Com esse novo computador, passamos a ter agilidade em relação às informações. A segunda questão foi nós criarmos o agendamento, num projeto piloto ainda, que só se tornou efetivo para todo o Brasil mais tarde, quando eu já não era ministro, mas a ideia de fazer o agendamento, ou seja, a pessoa não precisa ir de madrugada para a fila da Previdência, mas poder, por telefone, que é 135, agendar a hora que vai ser atendido. Então a pessoa liga lá, explica qual é o assunto, então já se faz a triagem naquele momento, pode ser pela internet também ou por telefone, e a pessoa marca, você vai ser atendido na quinta-feira às 16 horas e 40 minutos. A pessoa teria até não acreditar, mas 16 e 40, tão preciso assim? Não, mas é verdade, a pessoa chega lá, dificilmente atrasa mais do que 10 minutos. E uma questão que também foi planejada em 2003, mas foi implantada na gestão do ministro José Pimentel, que é inverter o ônus da prova. Ou seja, quem tem que provar não é o cidadão. A Previdência tem que ter o cadastro das suas relações trabalhistas no seu banco de dados. E com isso o cidadão, eventualmente, ele precisa comprovar um tempo que a Previdência não tem lá. Mas quase sempre a Previdência tem a maior parte dos vínculos no seu sistema informatizado, e isso reduz burocracia e despesa para o cidadão. Então foi um processo de modernização que hoje você não vê mais notícia
negativa em relação a esse assunto. Filas. Desapareceu essa pauta do noticiário. E como a gente tem facilidade de deletar o que não é legal, eu nem lembrava mais. Eu brinco, é igual a goteira que tem em casa, né? A goteira você só lembra dela quando chove. É verdade. Quando parou de chover, você nem lembra que tem goteira. Então, você tem que trabalhar sempre com a ideia de que essas evoluções têm que servir de referência. Por exemplo, essa revolução que teve na Previdência tem que servir de referência para a saúde, para o SUS, para que nós tenhamos em todo o Brasil as cidades implantando sistemas de atendimento agendado, para que não haja fila, que a fila é desconfortável. Na época do frio, a fila agrava a situação de saúde das pessoas. Ou seja, vamos trabalhar para tentar fazer da Previdência Social uma referência para outras áreas do atendimento. Mas, deputado, que avaliação faz da Previdência hoje? Toda essa reestruturação iniciada lá atrás teve sequência? Quais os flancos hoje da Previdência que o senhor pode diagnosticar? Passaram muitos ministros pela pasta, mas a equipe é praticamente a mesma desde 2003. Com variações, mas com pessoas que substituíram com o mesmo perfil. Tivemos o ministro Amir Lando, ministro Romero Jucá, ministro Luiz Marinho, ministro Nelson Machado, ministro José Pimentel, ministro Carlos Gabas, que hoje é o secretário executivo do Ministério. Então foram muitos ministros, mas o plano foi seguido por todos. Então hoje nós temos, primeiro, uma arrecadação mais eficaz, uma fiscalização mais estratégica. A arrecadação da Previdência saiu do Ministério da Previdência para o Ministério da Fazenda, juntando com a Receita Federal, foi criada a Super Receita. Então hoje o empresário, quando ele quer tratar de um assunto previdenciário, ele não precisa tratar o previdenciário na Previdência e o fiscal na Receita. Ele vai no mesmo lugar, no mesmo balcão, ou pela internet, e resolve o seu problema num único local de atendimento. Isso facilitou também a fiscalização, porque as equipes de fiscalização se integraram. Então, se você for fazer uma fiscalização numa empresa, para saber se ele recolheu a COFINS ou recolheu o imposto de renda da pessoa jurídica, você já aproveita e verifica se ele recolheu também a contribuição para a Previdência Social. Certo. Ou seja, você melhora a qualidade e a eficiência da arrecadação. Na parte dos benefícios, além de mudar muitas normas que dificultavam o acesso do cidadão ao benefício da Previdência, foi feito todo o processo de modernização que eu citei anteriormente. Ou seja, criando condições para a Previdência atender mais gente com mais qualidade. O único gargalo que ainda existe, que esse é reconhecido pelo governo e eu também reconheço, é o problema da perícia médica. Porque tem muita controvérsia. Às vezes o trabalhador se sente sem condições de trabalhar, ele vai para a perícia e o médico, o perito que está lá, ele não dá a licença ou auxílio-doença, ou auxílio-acidente, com uma avaliação de que aquele trabalhador de fato tem um problema, mas não é um problema que o impeça de trabalhar. Isso acaba gerando muitas demandas judiciais e insatisfação por parte dos trabalhadores. Às vezes há exagero dos peritos e às vezes há exagero do próprio segurado em relação à sua situação de saúde. Então é fundamental que nós tenhamos mais esclarecimento e o governo já está inclusive buscando fazer um novo concurso para contratar mais médicos peritos para podermos ter um atendimento mais rápido, porque tem pessoas que ficam esperando 2 meses por uma perícia. E não é admissível que uma pessoa que está se sentindo sem condições de trabalhar, independente de ela ter razão ou não, que ela espere por 2 meses para ter uma resposta da Previdência Social. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo nesse bate-papo. Voltamos já já, depois do apoio cultural. Muito bem, voltamos com nossa entrevista com o deputado Ricardo Bezuini, do PT, ex-ministro de Estado, e a participação do Marcelo. Ele é aqui de Pedreira do Jardim Triunfo, deputado. Ele quer saber se haverá liberação de verba para o recapeamento do Jardim Triunfo. Eu não sei especificamente sobre o Jardim Triunfo, mas nós estamos trabalhando junto com o prefeito professor Carlos, para que nós possamos ter o máximo de recursos do governo federal, do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, para ajudar na infraestrutura da cidade. E nós temos uma previsão de 9 milhões de reais para recapeamento aqui para a cidade. Maravilha. Então vamos trabalhar para que todos os bairros que têm essa necessidade, certamente o nosso prefeito tem sensibilidade, conhece bem a cidade,
e vai priorizar aquelas regiões que tiverem com mais necessidade de recapeamento do curto prazo. Mas o ideal é que nós possamos, ao longo deste ano e do próximo ano, fazer toda a cidade e garantir que o cidadão aqui possa andar de ônibus, ou de carro, ou de bicicleta, ou de moto, sem o risco de encontrar um buraco no seu caminho. Muito bem, isso é o sonho, né? De todo é o desejo cidadão. de todo prefeito também, né? A professora Clélia está acompanhando a gente, ela reside também aqui em Pedreira, envia-lhe um abraço, agradece a sua visita ao município e solicita que continue fazendo muito por Pedreira e parabeniza-o, sobretudo pelos trabalhos desenvolvidos no Ministério do Trabalho. Obrigado. Falamos um pouquinho sobre a sua atuação no Ministério da Previdência e no Ministério do Trabalho, o que, ao olhar, né, essa distância que o tempo permite, o que destacaria, deputado? Olha, nosso principal objetivo do Ministério do Trabalho foi colocado pelo presidente Lula quando pediu que eu saísse da Previdência e fosse para o trabalho, que foi a geração de emprego. O presidente Lula, você se lembra que o primeiro ano do governo Lula foi um ano muito difícil, porque nós tivemos que fazer um ajuste econômico para tirar o Brasil daquela crise de credibilidade que a economia brasileira sofria naquele período. Nós tínhamos inflação em crescimento, tínhamos um endividamento interno brutal, uma dívida externa que ameaçava o país e, principalmente, o mundo não acreditava no Brasil, em termos de investimento, em termos de perspectiva política. O primeiro ano foi um ano de ajuste. Nós fizemos muitos ajustes no orçamento, fizemos a contenção orçamentária para poder retomar uma perspectiva positiva para a nossa economia. A partir do segundo ano, o presidente Lula deu uma determinação para todo o governo e pediu que eu coordenasse esse trabalho, que era a geração de emprego a partir da economia privada e dos investimentos públicos. E nós fizemos, em vários ministérios, um debate sobre a importância de, em cada decisão tomada pelo governo, você verificar essa decisão gera emprego ou gera desemprego, e quantos empregos gera. Então, ao final de 2004, nós tivemos a geração de 1.500.000 empregos. Depois de muito tempo que o Brasil não gerava emprego, nós tivemos 1,5 milhão de empregos. E depois, ao longo do tempo, o governo Lula gerou 15 milhões de empregos, e somados aos 2 anos do governo Dilma, já foram 18 milhões de empregos formais. Isso mudou a realidade do Brasil. Ontem saiu o desemprego do IBGE, a pesquisa que eles fazem todos os meses, e o índice de desemprego foi o menor para meses de março da série histórica. Ou seja, nós estamos num cenário mundial onde os Estados Unidos está estagnado, onde a Europa está em recessão, a China em desaceleração, e o Brasil continua gerando emprego, reduzindo o desemprego. Então essa foi a principal política. Agora, além disso, nós fizemos o trabalho de combate à escravidão moderna, né, que é o trabalho escravo que ainda existe no nosso país, trabalhadores que são enganados por recrutadores chamados gatos e levados para regiões distantes do nosso país para não receber o salário combinado e não ter liberdade de ir embora, porque estão em regiões isoladas. Nós temos o combate ao trabalho infantil, porque nós achamos que criança é para estudar e brincar, e só deve trabalhar a partir da idade prevista na Constituição, que é 16 anos ou 14 anos como aprendiz. Então foi feito um intenso trabalho junto com a OIT, junto com o Ministério Público do Trabalho, para fazer combate, fiscalização e repressão àqueles que insistem em colocar crianças para trabalhar. E a economia solidária. A economia solidária, para a gente ter uma ideia, no Brasil tem milhares de cooperativas, milhares de associações que produzem alguma coisa. E o governo federal, antes do Lula, não tinha nenhum dispositivo para apoiar esse tipo de iniciativa. Isso gera muito emprego. Cooperativas de costureiras, cooperativas agrícolas, cooperativas de construção civil, cooperativas de crédito, cooperativas de consumo e associações de produtores. Nós fizemos um trabalho coordenado pelo professor Paul Singer, que criou uma sistemática de geração de crédito e de apoio institucional do Ministério para gerar atividade e, com isso, gerar emprego, renda e melhor qualidade de vida para as pessoas que gostam de trabalhar dessa maneira, da maneira cooperativa, que é um sucesso no mundo todo
e que no Brasil nunca teve o apoio devido, só teve a partir de 2004, com o professor Paul Singer na Secretaria Nacional da Economia Solidária. Deputado, e o índice inflacionário mais recente chega a preocupar na medida em que ele pode vir até comprometer todas essas conquistas aí elencadas? Exatamente, preocupa porque inflação é sempre um sintoma de um desequilíbrio econômico. E qual foi o desequilíbrio econômico que nós tivemos no Brasil? É decorrente de uma coisa boa, que foi o aumento da renda da população. A população passou a ter mais renda, com mais empregos e melhoria do salário mínimo e do salário em geral, e isso não foi acompanhado da maneira adequada pela produção. Especialmente no começo do ano, quando temos chuvas fortes que prejudicam a produção de alguns hortifrutis e que criam problemas para outros produtos que não são hortifruti, mas que têm a sua logística em regiões que tem muita estrada de terra ainda. Então nós temos um crescimento sazonal dos preços. Mas junto com esse crescimento sazonal, nós tivemos também algumas pressões internacionais. O preço de alguns produtos alimentícios e outros produtos de consumo tiveram pressão por conta de situações produtivas em vários continentes. Então nós tivemos um momento aí de tensão, que eu acho que o governo acompanhou com sabedoria, porque a pressão de alguns setores do mercado financeiro nessa hora é se aumenta o juro que a inflação cai. Primeiro, não é verdade, às vezes aumenta o juro e a inflação não cai. A política monetária tem que ser usada com muito cuidado. Em segundo lugar, nós tivemos um momento em que aumentar os juros teria pouca eficácia porque era uma inflação que vinha de fatores climáticos. O clima não se preocupa se a taxa de juros está baixa ou está alta. Sim. Agora, a taxa de juros, se aumentar muito, prejudica o emprego. E a presidenta Dilma Rousseff, ela tem um compromisso, que é o mesmo compromisso do presidente Lula, que é lutar para que nós tenhamos desemprego cada vez menor no Brasil. Então agora aumentou o juros 0,25, é uma sinalização cuidadosa, porque eu tenho certeza que esse juro não vai aumentar muito não, porque o governo está preocupado em achar outros mecanismos para combater a inflação. E nós tivemos o episódio do tomate, né? Sim. Nós tivemos aí a capa de 2 revistas Valioso. semanais com o tomate sendo destaque. Eu até brinquei lá na Câmara que é um personagem político novo do Brasil, o senhor tomate. Mas o tomate já está caindo o preço, vai cair mais. E outros hortifrutis, a cebola, aqueles legumes que a gente consome em casa, verduras, daqui a mais 15, 20 dias, com o fim do ciclo das chuvas, os preços vão se normalizar e nós vamos ter uma inflação mais baixa. A inflação de abril, eu aposto que vai ser próximo de 0,1%, que é muito mais baixo do que as dos meses anteriores. Sim. E a de maio pode dar próximo de 0, quem sabe até negativa. Essa é a tendência. Vamos esperar para ver se confirma. Deus te ouça. Vamos lá a mais um breve intervalo, apoio cultural chegando aí. Voltamos já já para o terceiro e último bloco dessa entrevista com o deputado Ricardo Berzoin. Estamos de volta, dando continuidade à opinião e debate de hoje, entrevistando o deputado Ricardo Berzoin do PT e a participação do Luiz Carlos, que reside no centro de Pedreira. Ele diz que admira muito o seu trabalho, deseja-lhe muito sucesso nas realizações e pergunta a sua opinião sobre o projeto de lei 7.200 de 2010. 7.200 de 2010, se eu não me engano, é um projeto que trata do auxílio acidente para a empregada doméstica. Lamentavelmente, na lei original dos benefícios previdenciários não havia essa previsão, e eu apresentei em 2009 e reapresentei em 2011 alguns, 17 projetos junto com outros deputados que tratam de saúde e previdência do trabalhador. Um deles é esse, que prevê que a empregada doméstica também deva receber o auxílio acidente. Por quê? Porque tem acidentes domésticos e também pode ocorrer um acidente no percurso para o trabalho ou na volta do trabalho. Então, se o trabalhador assalariado que não é doméstico tem direito, nada justifique que a empregada doméstica ou o empregado doméstico que tem um acidente e é segurado da Previdência Social não tem acesso, porque ele é tão prejudicado pelo acidente quanto o trabalhador assalariado numa empresa comercial ou industrial ou na agricultura. Então é um desses projetos que está lutando para aprovar,
porque muitas vezes não há compreensão de que o trabalho doméstico é um trabalho que tem as mesmas condicionalidades do que o trabalho em outra área. E agora nós tivemos uma vitória importante, que foi a aprovação da PEC das empregadas domésticas, ou dos empregados domésticos em geral, que prevê que os direitos trabalhistas têm que ser efetivamente aplicados também no trabalho doméstico. E há uma comissão na Câmara e no Senado trabalhando para regulamentar de modo a não prejudicar o empregador, reduzir o custo da previdência para o empregador, para que ele possa contribuir para o fundo de garantia do doméstico sem pressionar demais seu orçamento. É uma tentativa, inclusive, de buscar que não haja nenhum processo de demissão, porque para algumas pessoas com orçamento apertado, ao aumentar o custo, poderiam ter a tendência ou a tentação de resolver isso através da demissão da sua empregada. É melhor aguardar a regulamentação, porque nós estamos fazendo um grande esforço junto ao governo federal para que possamos ampliar os direitos sem ampliar o custo para o empregador doméstico. Muito bem. Deputado, a Coordenadoria de Participação Popular da Câmara empreendeu uma pesquisa tentando apreender as maiores preocupações, aquilo que o cidadão considera como prioridade a ser tratada pelos parlamentares na Câmara. E a questão saúde apareceu em primeiro lugar. Como é que o senhor avalia isso? Eu acompanho pesquisas de opinião pública sobre temas de relevância para o cidadão já há muitos anos, e faz muito tempo que o tema saúde aparece em primeiro lugar. Por duas razões. As pessoas têm muita ansiedade em relação à saúde. A pessoa não sabe se vai ter uma doença, se vai ter um acidente, e tem a preocupação, se eu tiver, terei um atendimento adequado? Se eu não tenho plano de saúde, que também está em crise, será que o SUS vai me atender de maneira respeitosa, rápida, eficiente, para eu preservar a minha vida, que é o bem maior de todos nós? Essa é uma questão. A outra questão é que nós criamos no Brasil, na Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde, que é uma obra extremamente positiva em termos de desenho, de um sistema de responsabilidades partilhadas entre a União, Estados e municípios, com financiamento por toda a sociedade. O Brasil não tinha, até 88, um sistema que fosse universal. Hoje o nosso sistema é universal. Nós podemos discutir a sua qualidade, a sua eficiência, mas que ele é universal, todo cidadão brasileiro, independentemente de estar trabalhando ou não, de qualquer idade, de qualquer região do país, tem direito à saúde pública. A nossa luta é para fazer com que esse direito seja efetivo e que a pessoa não tenha medo de precisar de usar o serviço de saúde. Como fazer isso? Nós temos dois caminhos. Um caminho é aumentar a receita, aumentar o orçamento. Lamentavelmente, alguns partidos de oposição ao governo Lula acabaram com a CPMF, que era um imposto, ninguém gosta de pagar imposto, mas era um imposto que gerava 40 bilhões de reais para a saúde pública do país. E muitos investimentos estavam planejados com esse imposto. Sem a CPMF, o governo foi obrigado a se reorganizar do ponto de vista do orçamento para manter o nível de serviços e retirando recursos de outras áreas. Então, um dos caminhos seria ter uma receita própria, específica para a saúde. O outro caminho, que também é muito valioso, é melhorar a eficiência. Existe muita ineficiência e corrupção na rede de saúde pública, nos municípios, nos estados e na União. Então, o governo ampliou a sua capacidade de auditar o sistema SUS. O governo está investindo numa rede intermediária entre a UBS e os hospitais, os pronto-socorros, que são as UPAs, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que ela busca desafogar os hospitais e agilizar o atendimento tanto de consulta quanto de diagnóstico para o cidadão, para que ele possa, no mesmo local, fazer a consulta e, precisando do exame, poder fazer naquele mesmo local, no mesmo dia, o seu exame, não precisar esperar uma semana, um mês, 2 meses para ter acesso, por exemplo, a um exame clínico. E, além disso, o governo está buscando fazer um grande programa de prevenção. E essa prevenção não é só de doenças. E a prevenção significa a farmácia popular, com remédios mais baratos ou de graça para combater hipertensão e diabetes, por exemplo, mas significa também cultivar,
junto ao povo brasileiro, uma cultura de evitar acidentes. Uma boa parte dos leitos das UTIs estão ocupados por acidentes de motos e de carro. Pessoas que correram mais do que deviam, dirigiram embriagados e, ao sofrer um acidente, alguns inclusive são vítimas de irresponsáveis, tem que passar 15 dias, um mês numa UTI, ocupando uma vaga de alto custo para o sistema. O aumento do número de motocicletas no Brasil provocou uma epidemia de internações por acidentes de moto. Pessoas que dirigem sem capacete, que dirigem em excesso de velocidade, que fazem aquilo que a gente chama de costura no meio dos carros, colocando em risco a sua situação. Eu mesmo presenciei alguns acidentes graves aqui em São Paulo e em Brasília em relação à motocicleta, e nós precisamos ter uma cultura da prevenção. Acidentes domésticos, muitas crianças que são queimadas por óleo, as pessoas deixam panela com o cabo para fora, a criança curiosa puxa e o óleo cai em cima. Eu vi isso no hospital municipal, lá em São Paulo, na capital, situações de queimaduras graves. Então nós precisamos ter uma cultura da prevenção. Evitar acidentes desafoga muito o sistema de saúde. Agora, é óbvio que precisa ter mais investimento e melhor gestão, porque tem muitos erros de gestão. O cidadão faz um exame e faz uma consulta e o médico pede um exame, e o exame demora 3 meses. Nesses 3 meses, ou o cidadão fica bom ou agrava a situação e ele vai para o pronto-socorro. Então, tem que ter um prazo mais curto, e a UPA é boa para isso, para que a consulta gere o exame e gere a solução. Não fica um empurra-empurra de prazos e falta de respeito ao cidadão. Muito bem. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O deputado tem mais agenda aqui no município, na região hoje? Como é que é? Agora eu vou conversar com o nosso prefeito um pouquinho para ver o que eu posso fazer mais. Hoje a agenda é com ele. Com o prefeito Carlos, que é para a gente poder trabalhar uma agenda planejada para os próximos meses aqui para a cidade. E depois eu vou para São Paulo, que eu tenho compromisso em São Paulo também hoje. Nós temos uma feira importante, que é a Feira da Abiótica, Associação Brasileira da Indústria Ótica, que é uma indústria que está crescendo no nosso país e que tem tecnologia e investimentos, e eles me convidaram para participar da feira. E à noite eu tenho a festa dos 90 anos dos Sindicatos Bancários de São Paulo, que eu fui presidente por 5 anos, e eu tenho que estar presente, senão o pessoal me cobra lá pela minha presença nessa festa maravilhosa, que é uma entidade sindical completar 90 anos de idade. Muito bem. Eu peço à produção do programa que coloque aí no GC, coloque na tela para a gente os contatos do nosso deputado, e se você quiser, não é, deputado, a posteriori, alguma informação ou estreitar esse contato com o parlamentar, é possível através dos mesmos. É possível, eu uso muito a internet, estou no Twitter, no Facebook, é só procurar lá Ricardo Berzolini que acha meu contato na internet. O meu trabalho na Câmara é um trabalho muito voltado para esse aspecto da participação. Eu acho que a política não é algo que você vota no deputado e depois daqui a 4 anos vai avaliar se valeu a pena ou não. Tem que acompanhar durante todo o mandato, e eu quero divulgar para a população de Pedreira e região que o site da Câmara Federal é um site muito bem feito. Qualquer projeto de lei, proposta de emenda constitucional que você quiser saber, está lá, tem notícias, tem acesso pela internet à TV Câmara, à Rádio Câmara. Quer dizer, a Câmara Federal hoje é uma instituição voltada para dar informação e receber opinião. Então, participe. O site da Câmara é www.câmara.leg, L-E-G, de legislativo.br, câmara.leg.br. E através do site da Câmara você acessa o site de qualquer deputado. Então, se você quiser fazer uma crítica, um elogio, uma sugestão, você pode através do site da Câmara dos Deputados, que é o Poder Legislativo aberto ao povo. Isso é cidadania, não é, deputado? Participação e cidadania. Muito bem. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que te agradeço, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Encerro o Opinião e Debate, agradeço a sua audiência, marco um encontro com você para a próxima segunda, ao meio-dia, aqui no Sistema Regional de Televisão. Bom final de semana, até lá.